Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Sujeira e vandalismo são alguns dos problemas que muitos moradores enfrentam em São Paulo durante os blocos de carnaval. Estabelecimentos comerciais e condomínios investem em grades e segurança para tentar diminuir o risco de depredação. Mas tem gente que prefere não arriscar e simplesmente sai da cidade em busca de mais tranquilidade. A viagem para o interior de São Paulo não é exatamente um passeio. Ficar 4 dias num hotel foi o jeito que a Miriam arrumou para escapar do carnaval. Eu vou gastar uns R$2.000. De 5 anos para cá, eu não consigo ficar da minha casa. Eu ou viajo, ou eu vou para a casa de uma amiga, ou eu tenho que fazer alguma outra atividade que eu não possa vir para minha casa. O apartamento dela, no centro de São Paulo, está na rota dos blocos de rua. Aglomerações, bagunça, a sujeira fica horrível. É muita gente, é muita gente. Então a gente não consegue nem entrar e nem sair da nossa casa. Só hoje, São Paulo teve mais de 100 blocos de carnaval. E a expectativa é que mais de 16 milhões de pessoas circulem pelas ruas da cidade durante as festas previstas até o próximo fim de semana. E aí, situações como essa acabam sendo comuns. Na Zona Sul, uma câmera de segurança flagrou um homem fazendo desse jardim um banheiro público. O segurança do prédio se aproxima e pede para ele ir embora. O flagrante aconteceu nessa rua, a 100 metros do trecho final do desfile de um bloco. E não foi o primeiro caso. Grades entre a rua e a calçada e mais seguranças nos dias em que os blocos passam aqui por perto. A tentativa de evitar problemas durante os dias de carnaval se transformou numa despesa extra para os moradores desse prédio, uma conta de cerca de R$50 mil. A iniciativa foi da síndica. Ela isolou parte da calçada para tentar ter um pouco mais de tranquilidade. Se eu não tomar uma providência, o portão vai quebrar, eles chutam, eles saem arremessando latinhas. A estratégia nossa é uma forma de inibição e a gente viu que dá certo. Além dos condomínios, vários comércios adotaram a mesma estratégia do prédio da Elizabeth. Usar grades para evitar tumultos e depredação durante a passagem dos blocos. Os moradores ficam muito chateados com isso. Tem morador que já não está aqui. Nesse mês ele já alugou num outro lugar, ele viajou para não passar por isso. Difícil, né, para moradores e comerciantes. Cris, ainda também no Carnaval de São Paulo, policiais disfarçados prenderam 3 pessoas que furtavam celulares em um bloco no centro da capital. Bom, os agentes estavam disfarçados de personagens de desenhos animados. Eles se infiltraram na multidão e conseguiram recuperar 8 aparelhos. Os suspeitos foram encaminhados ao distrito policial. Ao todo, 27 pessoas já foram presas na capital paulista durante ações policiais neste feriado. Sobreviventes de naufrágio no Amazonas dizem que piloto foi imprudente. Eu falei pro moço ir devagar ainda. Depois de acompanhar desfile de mega bloco no Recife, presidente Lula vai para Salvador na segunda etapa da viagem de carnaval. Veja como vão funcionar as novas regras para proteger crianças e adolescentes na internet. Em Israel, cientistas desenvolvem córneas em impressora 3D que podem reduzir fila do transplante. Na reportagem especial, como o transporte ferroviário poderia diminuir custos e impulsionar a economia brasileira. No futebol, Corinthians precisa vencer amanhã o São Bernardo para garantir uma vaga na próxima fase do Paulistão. Lucas Pinheiro entra para a história como o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. Oferecimento Bradesco. Ajuste seus limites do Pix para um carnaval seguro. Uma ação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e de Pernambuco prendeu um foragido da justiça apontado como braço direito do traficante Fernandinho Beiramar. Ele é cunhado de Beiramar e seria um dos principais atacadistas de drogas do Comando Vermelho. Marinilson Carneiro da Silva era foragido da justiça e foi encontrado em Cabrobó, no sertão de Pernambuco. Ele é apontado como um dos chefes do tráfico de drogas do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio.
Marinilson é cunhado do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, que atualmente cumpre pena no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Segundo a polícia, Marinilson era responsável por manter as rotas do tráfico, negociar com os fornecedores daquela região do Nordeste e ainda inspecionar a qualidade da droga enviada às comunidades do Rio, dominadas pelo Comando Vermelho. A prisão foi muito importante porque nós descobrimos que no estado da Paraíba existe um outro mandado de prisão condenatória, onde somado ao do estado do Rio de Janeiro são quase 15 anos. De acordo com as investigações, o esquema do tráfico opera em duas rotas. A primeira, com base em Mogi das Cruzes, em São Paulo, passa pelo centro-sul do Brasil, com articulações no Paraguai, Bolívia e Colômbia. A segunda, com centro no município de Cabrobó, em Pernambuco, funciona como via de mão dupla para o escoamento de cocaína para os estados do Nordeste e de maconha para Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro. Segundo esse especialista em segurança pública, a prisão do traficante representa um desfalque na organização criminosa. Toda prisão ela é importante para o país, sobretudo quando ela consegue apontar rotas de transporte e distribuição do mercado interno. Um esquema criminoso de atestados médicos falsos foi descoberto lá em Goiás. 2 suspeitos foram presos. Os documentos eles eram usados por trabalhadores que queriam garantir uma folga durante o carnaval. Os 2 homens foram presos em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. Com os suspeitos, os policiais encontraram dezenas de atestados médicos já preenchidos. Os papéis tinham timbres de unidades públicas de saúde, assinaturas falsificadas e números de registro profissional usados de forma irregular. Também foram apreendidos carimbos médicos usados para dar aparência de legalidade aos documentos fraudados. Cardiologista, pneumologista, psiquiatra, tudo, ortopedista, quer dizer, tinha uma gama de CRMs ali de vários médicos. De acordo com a polícia, a venda dos atestados falsificados ocorria principalmente pela internet. O valor de cada documento variava entre R$ 50 e R$ 100, dependendo da especialidade médica. Esse tipo de crime costuma aumentar em períodos de festas e feriados prolongados, como o carnaval. Quem apresenta atestado falso pode ser demitido por justa causa. Além disso, o trabalhador pode responder criminalmente por falsificação de documento e estelionato. O Conselho Federal de Medicina criou uma plataforma para emissão e validação de atestados, mas a obrigatoriedade do uso foi suspensa por decisão da Justiça Federal. Os 2 presos foram autuados por falsificação de documento público e associação criminosa. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e possíveis beneficiários do esquema. A Marinha ampliou a fiscalização de embarcações neste feriado prolongado. Nas abordagens, são verificados itens de segurança e documentação. E os condutores são submetidos ao teste do bafômetro. Em dias de sol, como neste sábado, o trânsito acontece no mar. No canal do Marapendi, na Barra da Tijuca, as motos aquáticas são os principais alvos da fiscalização. Os militares verificam a documentação e o piloto é submetido ao teste do bafômetro. Vive cheio e quando não tem fiscalização fica mais cheio, ainda que a gente que é habilitado não consegue nem andar às vezes. Ou seja, essa fiscalização traz até segurança para vocês mesmo. Com certeza. Se estiver tudo certo, o condutor ganha uma pulseira de identificação. Se tiver algum indício que os nossos inspetores navais, com a experiência que tem naquela embarcação, que tem algum risco, ela após aqui ter consumido bebida alcoólica, a gente novamente chama ela aqui. Em uma das abordagens, 2 menores de idade foram identificados. A condução de motos aquáticas só é permitida para maiores habilitados. Agora um detalhe muito importante. O garoto que estava pilotando a moto aquática estava com essa pulseira no pulso, o que significa que alguma pessoa já passou por aqui, retirou do pulso dela e passou para o pulso do adolescente. Nós vamos fazer 2 notificações, uma para o adolescente por estar conduzindo a embarcação sem possuir habilitação e outra para o proprietário que entregou a embarcação. Além disso, a embarcação vai ser apreendida. Entre 17 de dezembro e 31 de janeiro,
Foram realizadas quase 1.800 abordagens nas águas cariocas. Mais de 1.500 pilotos fizeram o teste do bafômetro. 103 embarcações foram notificadas e 5 apreendidas. A gente não quer cercear o direito de lazer de ninguém. A gente só quer que todos o façam com segurança. 7 pessoas estão desaparecidas desde ontem, depois do naufrágio de uma embarcação que levava 80 passageiros no Amazonas. 2 morreram, incluindo uma menina de 3 anos. Uma sobrevivente afirmou antes de ser resgatada que pediu ao piloto para reduzir a velocidade. Ele pagou fiança e vai responder em liberdade por homicídio culposo. Bebês, crianças e adultos viveram momentos de desespero no encontro das águas, um dos principais pontos turísticos do Amazonas. Tem criancinha lá! A criancinha pequenininha lá! Passageiros em botes filmaram a espera pelo resgate, depois que a embarcação em que eles estavam naufragou. Já virou, mano. Eu falei pro moço devagar ainda que não era brincadeira, parceiro. No vídeo, um homem segura uma menina no bote para ajudar o pai dela, que estava cansado. Ele já estava quase sem condições, quase sem forças para continuar segurando a criança. Ele pegou e me passou a criança. A situação era tão dramática que bebês foram colocados em caixas térmicas até a chegada dos bombeiros. Minha mulher teve que salvar meu filho de um ano num cooler. Uma das crianças resgatadas na caixa térmica era um bebê recém-nascido. Esse bebê aqui, ó, de 5 dias. 80 pessoas estavam a bordo da embarcação. Os passageiros saíram ontem de Manaus, com destino à cidade de Nova Olinda do Norte. A viagem tinha previsão de durar cerca de 6 horas. O naufrágio aconteceu por volta do meio-dia, no encontro dos rios Negro e Solimões. A embarcação saiu desse porto em Manaus. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local do naufrágio costuma ter correnteza forte e no momento do acidente ventava bastante na região. As buscas por desaparecidos continuaram neste sábado. O nosso objetivo inicial é identificar, localizar a embarcação para trazê-la a uma profundidade que ofereça menos risco ao mergulhador e então fazer esse trabalho de localização das vítimas caso estejam presas no interior da embarcação. Lara Bianca, de 22 anos, e Samila de Souza, de 3 anos, estão entre as vítimas do naufrágio. Os corpos das duas foram encontrados ontem. O piloto Pedro José da Silva Gama, de 42 anos, chegou a ser detido, mas foi liberado depois de pagar fiança. Ele vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em nota, a Marinha do Brasil informou que foi aberto um inquérito para investigar as causas e responsabilidades do acidente. A empresa dona da embarcação declarou que está apurando, junto às autoridades competentes, as circunstâncias do naufrágio. Familiares das vítimas denunciam que houve imprudência do piloto. A lancha estava muito rápido e excesso de passageiro. Isso é uma imprudência deles, eles não estão levando carga, eles estão levando vidas. Bom, por meio de nota, a defesa disse que o piloto prestou auxílio imediato aos passageiros e tripulantes, desde o momento do naufrágio, e que ele está à disposição das autoridades para esclarecer os fatos. Agora veja esse dado: mais da metade das mulheres dentistas já sofreu algum tipo de violência nos consultórios. É o que revela uma pesquisa feita em São Paulo. Em 6 anos de atendimentos, a dentista Maiara já foi vítima de alguns episódios de violência que ela gostaria de esquecer. Eu já sofri violência psicológica, como ameaça, intimidação, já sofri uma tentativa de violência física e já teve a questão ali de uma estimulação, né, um tipo de violência sexual, que seria a estimulação do órgão genital. Uma pesquisa feita com 165 cirurgias dentistas do estado de São Paulo revelou que 63% das entrevistadas já sofreram algum tipo de violência. O número aumenta entre profissionais do sistema público de saúde. Os principais casos são de intimidação e perseguição, muitas vezes virtual depois da consulta.
Quase metade das profissionais precisou de suporte psicológico depois dos ataques. Segundo os pesquisadores, a proximidade física entre paciente e profissional comum nos atendimentos torna as dentistas ainda mais vulneráveis. É durante o tratamento que ocorre a maior parte dos casos de assédio sexual. A pesquisa foi feita para conscientizar toda a população, conscientizar os profissionais sobre o conceito de violência, para elas entenderem e saber identificar que aquilo que ela sofreu foi um tipo de violência. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo fez uma parceria com a Secretaria da Mulher com protocolos de denúncias e ouvidores especializados. A entidade ainda promove a conscientização para que a profissional não corra riscos. Não atender paciente que não conhece à noite, após às 19 horas, não esteja sozinha no consultório. Os conselhos estão se unindo para unificar esses protocolos e poder ajudar as mulheres, no geral, dentro desse cenário que é alarmante cada dia mais. Para se proteger de novos ataques e abusos, Maiara agora toma alguns cuidados. Hoje em dia eu coloquei câmera no consultório, com áudio, com imagem, e tem a questão agora de saber reportar esses casos às autoridades competentes. Na Serra Gaúcha, um ônibus com 4 crianças andou desgovernado e só parou depois de bater em uma casa. Esse foi o terceiro acidente desse tipo no país em menos de um mês. O acidente aconteceu nesta avenida no centro de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Câmeras de segurança registraram o ônibus descendo a via sem controle até bater na pilastra de uma casa. O motorista tenta alcançar o veículo, mas não consegue impedir o impacto. Foi uma sorte grande, não só de nós, das pessoas que estavam na rua e das crianças que estavam dentro do ônibus também, porque dependendo do ângulo que ele pegasse, podia ser muito pior. O motorista contou à polícia que estacionou neste ponto para verificar um problema na porta que não estava fechando. Foi aí que o veículo começou a se mover. Andou por 50 metros, primeiro bateu em 2 carros que estavam estacionados deste lado. Depois, atravessou a rua e só parou quando encontrou a casa ali na frente. Dentro do ônibus estavam os 4 filhos do condutor, todos crianças. Uma das crianças foi arremessada para fora do veículo, mas não ficou ferida. Os 4 filhos do motorista foram levados para o hospital e liberados em seguida. As causas do acidente ainda são investigadas. Uma perícia deve indicar se houve falha mecânica ou se o freio de mão não estava acionado. Esse é o terceiro caso em menos de um mês de veículos desgovernados com crianças sozinhas dentro. No último dia 6, em Contagem, Minas Gerais, um menino de 5 anos que estava com um irmão de 8 meses esbarrou no freio de mão e fez o veículo se movimentar sozinho por alguns metros. Um homem vê a cena, alcança o carro, entra pela janela e puxa o freio de mão, evitando uma tragédia. No dia 17 de janeiro, em Francisco Beltrão, no Paraná, um carro com 2 crianças começou a andar sozinho depois que uma delas soltou o freio de mão do veículo. Um dos meninos tenta segurar o carro, o outro desce e quase é atingido pela porta. O pai das crianças corre enquanto o veículo cai num barranco e capota. A orientação é nunca deixar as crianças no interior de um veículo sem um adulto por perto, para ficar vigiando as crianças, tudo pode acontecer. São os cuidados básicos de jamais abandonar essa criança, até porque o abandono de incapaz é um crime previsto no Código Penal brasileiro. Tem a previsão no seu artigo 133. E nenhum pai, em sã consciência, quer ser processado pelo abandono do seu próprio filho. O Pará é o estado que concentra o maior risco de desmatamento para 2026. É o que mostra uma ferramenta que usa inteligência artificial para mapear o território da Amazônia Legal. O mapa mostra toda a Amazônia Legal, que abrange os estados da região Norte, Maranhão e Mato Grosso. As áreas sinalizadas nas cores vermelho e laranja indicam alto risco de desmatamento para 2026.
A gente combina essas informações e consegue, através da união dessas camadas, vamos dizer assim, dessas informações, consegue encontrar o padrão do desmatamento na região da Amazônia Legal. A plataforma criada pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia usa dados oficiais e inteligência artificial para identificar as áreas mais vulneráveis e assim reduzir ou até mesmo evitar o crime ambiental. São mais de 5.000 quilômetros quadrados sob o risco de desmatamento na Amazônia. O Pará lidera a lista dos estados que mais derrubam a floresta, seguido do Amazonas e Mato Grosso. Juntos, eles representam 72% de todo o território ameaçado. A gente quer poder auxiliar não só o Pará, mas como todos os municípios e toda a região da Amazônia, o direcionamento de ações de comando e controle, de forma que a gente consiga manter a floresta de pé. A ferramenta também faz uma estimativa do desmatamento em áreas indígenas e unidades de conservação ambiental. O governo federal diz que pretende fortalecer parcerias junto aos estados para a criação de políticas públicas mais eficazes. A gente manda periodicamente uma lista dos maiores desmatamentos potencialmente ilegais e a gente está cobrando dos estados as ações, para a gente poder criar um sistema nacional de controle do desmatamento articulado entre o governo federal e os governos estaduais. Esta semana, a Comissão Interministerial de Prevenção e Combate ao Desmatamento divulgou redução nos índices de crime ambiental entre agosto de 2025 e janeiro deste ano na Amazônia Legal. O percentual caiu 35%. A meta é zerar o desmatamento até 2030. O calorão e os temporais seguem como destaque no sul do Brasil. Lidiane Sayuri já está com a gente para trazer os detalhes da previsão do tempo para os próximos dias. Oi, Lid, boa noite. Oi, Cris. O verão segue firme em todo o país. No sul, o calor e a umidade, junto com a circulação de ventos, mantém o tempo instável. Boa noite para você. Alessandro, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. No Sudeste, o sol aparece mais ao longo do dia. O calor e a umidade ainda provocam pancadas de chuva entre a tarde e a noite, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. O domingo em Curitiba começa com sol. Chove rápido à tarde e esquenta até os 29 graus. Em São Paulo e no Recife, tempo bastante abafado, com sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máximas de 33 e de 31 graus. No Nordeste, a chuva ganha força no litoral entre Pernambuco e a Paraíba, com risco de pancadas mais intensas em um curto período. As imagens de satélite mostram o Brasil com bastante nebulosidade. Neste domingo, no Centro-Oeste, em áreas do Norte, o calor e a umidade seguem estimulando a chuva forte em pontos isolados ao longo do dia. Em Porto Alegre, Brasília e em Teresina, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, 35 e até 29 em Manaus. Cris, Alessandro, eu volto com vocês. Obrigada, Lidy. O Supremo Tribunal Federal decidiu que vigilantes não têm direito à aposentadoria especial. Foram 6 votos a 4. Para a maioria dos ministros, o fato desses profissionais terem porte de arma e receberem adicional por periculosidade não é suficiente para garantir o benefício. De acordo com o INSS, o impacto fiscal da medida poderia chegar a 154 bilhões de reais em 35 anos. E o presidente Lula sancionou o programa Gás do Povo. Essa medida deve favorecer 15 milhões de famílias. O benefício garante acesso direto ao gás de cozinha, sem a necessidade de repasse de dinheiro para a compra. Quem tem direito pode ir até uma loja credenciada e fazer a recarga do botijão de 13 quilos. O programa Gás do Povo já estava em vigor, porque foi criado por medida provisória. O Congresso transformou em lei e agora saiu a sanção presidencial. O Gás do Povo vai ter um custo anual de mais de 5 bilhões de reais. Para ter direito ao programa, é preciso ter inscrição atualizada no Cadastro Único do Governo Federal, ser beneficiário do Bolsa Família com pelo menos 2 pessoas em casa e ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo. O governo estima que até março, 15 milhões de famílias terão acesso à recarga dos botijões de gás. A Caixa Econômica Federal credenciou até agora 10 mil pontos de vendas pelo Brasil. A cada 6 revendas, uma está pronta para fazer a recarga pelo programa. No aplicativo Meu Social Gás do Povo, é possível verificar se você tem direito.
ver o saldo que vai permitir a recarga de gás e encontrar a loja mais perto de casa. Também dá para fazer a recarga com um cartão do programa Bolsa Família com chip ou com um cartão de débito da Caixa. O Gás do Povo dá direito a 4 recargas no botijão por ano para famílias com 2 ou 3 pessoas e 6 recargas por ano para famílias com 4 ou mais pessoas. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do gás de cozinha de 13 quilos está em R$ 109. O programa faz só a recarga, sem incluir o botijão. O presidente Lula está fazendo uma série de viagens para acompanhar o carnaval. Pois é, hoje ele começou o dia lá em Recife, depois partiu para Salvador. E amanhã é a vez do Rio de Janeiro. O presidente Lula chegou ao desfile do Galo da Madrugada no Recife às 10 da manhã. Ele acompanhou a passagem dos blocos e trios elétricos no camarote. O prefeito do Recife, João Campos, e a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, estavam ao lado do presidente. Recife foi a primeira parada do presidente Lula em uma série de visitas programadas durante o carnaval. Aqui em Salvador, ele foi recebido por autoridades e acompanhou de perto o desfile de trios no camarote do governo da Bahia, no circuito do Campo Grande, um dos mais tradicionais da capital baiana. Amanhã, Lula segue para o Rio de Janeiro, onde vai ser homenageado por uma escola de samba. O presidente não deve desfilar. Já a primeira-dama confirmou participação na avenida. 2 partidos de oposição chegaram a recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, alegando propaganda eleitoral antecipada. Na quinta-feira, o TSE rejeitou os pedidos de liminar, por entender que seria a antecipação de uma condenação de um eventual crime que ainda não aconteceu. Mas a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, ressaltou que haverá vigilância do tribunal a possíveis atos ilícitos durante o carnaval. Anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos, o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa Justiça Eleitoral, que já foi acionada. Cris, olha só que notícia boa. Cientistas israelenses simplesmente desenvolveram uma córnea em laboratório que pode transformar a realidade do transplante em todo o mundo. Que maravilha, não é? Os primeiros testes foram animadores. A solução para um problema que atinge milhões de pessoas pode sair de uma impressora 3D. Há 10 anos, muitas pessoas chamariam de ficção científica. Nós provamos que é possível fabricar tecidos e transplantar em um paciente. É o que diz Aryeh Bat, cofundador de uma empresa que se especializou em usar a tecnologia a serviço da medicina. Neste laboratório, foi produzida a primeira córnea feita por uma impressora 3D transplantada em uma paciente, que recuperou a visão. O procedimento, realizado em outubro do ano passado, é fruto de uma década de trabalho. A córnea é a camada transparente que protege o olho e que permite a entrada da luz para possibilitar a visão. Por estar exposta, ela sofre com traumas e infecções. Estima-se que 13 milhões de pessoas em todo o mundo estão à espera de um transplante. Uma conta que não fecha, segundo Aryeh. Para cada transplante realizado, outras 70 pessoas ficam na fila por falta de córneas. Agora, os cientistas usam células humanas para produzir um tecido que não pode ser rejeitado pelo corpo. Depois, é hora de multiplicar. Um processo que, segundo os pesquisadores, leva 2 minutos para ser concluído. Essa impressora 3D precisa do material de apenas um doador para imprimir 500 córneas artificiais. Uma tecnologia que pode revolucionar o tempo de espera na fila de cirurgias como essa em todo o mundo, como é o caso do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, 33 mil brasileiros estão na fila de transplante de córnea. E a nova tecnologia poderia mudar isso. Nós sabemos que o grande fator limitante para a cirurgia de transplante de córneas é justamente a disponibilidade do tecido doador. Na medida em que você tem quem possa produzir isso dentro de escala, com boas normas de segurança, nós evidentemente vamos tirar muitas pessoas que estão esperando por esse procedimento. Eu vejo de maneira muito positiva e otimista.
O estudo israelense está na fase 1. Até o meio do ano, mais 10 pacientes receberão o transplante. E se os resultados continuarem bem-sucedidos, a expectativa é que a tecnologia comece a ser comercializada já no segundo semestre. Tomara que dê certo. A maioria das cidades cubanas sofre apagões noturnos. A crise energética piorou depois que os Estados Unidos impuseram sanções que afetaram o fornecimento de petróleo venezuelano a Cuba. O sistema elétrico de Cuba, que já era precário, continua dependente da importação de petróleo que foi bloqueada pelos Estados Unidos. Além de interromper os carregamentos da Venezuela, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que pode impor tarifas adicionais aos países que fornecerem petróleo à ilha. Para tentar driblar a falta de combustível nos postos, a população recorre a bicicletas e também a veículos elétricos. Isto quando é possível carregá-los. Ainda hoje, como o transporte de cargas por ferrovias pode ajudar a melhorar a competitividade da economia brasileira. E a seguir, o Campeonato Brasileiro está apenas na terceira rodada, mas já tem muita emoção. Um Brasileirão com muita bola na rede. Essa edição já tem a maior média de gols dos últimos 20 anos. Início do Campeonato Brasileiro. Apenas 3 rodadas e as redes não param de balançar, Cris. É gol em cima de gol. Foram 92 gols até agora, o que tem agradado muitos torcedores, é claro. A Duda Gonçalves está com a gente. Vamos saber com ela, porque afinal o Palmeiras é o time que mais fez gols até agora, mas o Palmeiras não tem o artilheiro da competição do Brasileirão. É verdade, Cris. Boa noite para você, Alessandro. Boa noite para você também. O Palmeiras, em 2 vitórias e 1 empate, já fez 10 gols. Já a artilharia está dividida entre Danilo, do Botafogo, e Carlos Vinícius, do Grêmio, com 4 gols cada um. Um Brasileirão com as redes balançando como nunca. Acosta, golaço! Teve golaço como esse de Lúcio Acosta, do Fluminense. Gols de todos os jeitos. Nenhuma partida até agora terminou em 0-0. Esse é o início de campeonato com a maior média de gols dos últimos 20 anos. Mais de 3 por partida, num total de 92. Gol! O jogo com mais gols teve 8. O eletrizante 5-3 do Grêmio sobre o Botafogo. Quem mais colaborou com essa conta foi o líder Palmeiras, melhor ataque da competição, com 10 gols. O Alviverde tem 7 pontos e está empatado com São Paulo, Fluminense e Bahia, mas é exatamente no saldo de gols que a equipe fica à frente. E um outro detalhe do time de Abel Ferreira é que os gols são bem distribuídos, não tem nenhum fominha não. 10 gols feitos por 7 atletas diferentes. Com tantos gols, a artilharia também está disputada. O meio-campo Danilo, do Botafogo, e o atacante Carlos Vinícius, do Grêmio, tem 4 gols cada. O artilheiro do ano passado, Caio Jorge, só marcou 1 por enquanto e vai precisar correr. São jogos onde são bem disputados e a gente entra com vontade de ganhar. Um Brasileirão de muitos gols. Isso porque ainda falta uma partida da segunda rodada, o jogo adiado entre Atlético Paranaense e Corinthians, que você vai acompanhar na próxima quinta-feira, às 8 da noite, na tela da Record, do R7 e do Record Plus. Se o Furacão e o Timão estiverem calibrados, o recorde de bolas na rede pode aumentar ainda mais. Veja a seguir, países europeus afirmam que a causa da morte de Alexei Navalny, opositor de Vladimir Putin, foi envenenamento. Bom, feriado e calor combinam com piscina, ainda mais para quem tem criança em casa. Nas piscinas infláveis de plástico, é preciso ficar de olho para evitar acidentes. A Sociedade Brasileira de Pediatria faz um alerta. Mesmo com pouca água, há risco de afogamento para crianças e principalmente para os bebês. Vicente, sem pular. A diversão de Bernardo, Isabela e Vicente para o feriado está garantida. A piscina foi montada no quintal e virou o centro da brincadeira. Mas é uma piscina, sempre gostou, nunca tiveram medo,
Nunca ficaram, sabe, não vou entrar. Não, qualquer lugar que tem água é a alegria deles. A piscina aqui da casa da Maiara é inflável e tem meio metro de profundidade. Mas para a Sociedade Brasileira de Pediatria, isso não é motivo para descuido. Especialistas alertam, bastam apenas 3 centímetros de água e poucos segundos de distração para que uma brincadeira não termine bem. A maioria dos acidentes acontece em casa. Por isso é importante seguir algumas recomendações. A piscina deve ser montada em piso firme, nunca escorregadio. Embaixo de árvores também pode trazer riscos. E, acima de tudo, a orientação é clara. A criança deve estar sempre sob supervisão constante de um adulto, mesmo com pouca água. 3 centímetros, 5 centímetros é pouca coisa, mas se esse nenê cai de bruços com o rostinho na água, ele se afoga. Ela precisa ter um adulto do lado, a um braço de distância. E não pense que as boias substituem a presença do adulto em piscinas grandes ou pequenas. A boia, na verdade, dá essa falsa impressão de uma segurança. Quando for usar, o certo é usar colete salva-vidas homologado. Outra dica é esvaziar a piscina quando não for usada. Ela deve ser guardada fora do alcance das crianças. Tomando esses cuidados, a diversão está liberada. Nós não fomos viajar, né? E passar todos esses dias com a criança em casa é complicado, né? E estamos esperando um calor para curtir com eles esse carnaval em casa. O especial Gargalos do Brasil vai mostrar hoje como a competitividade da nossa economia passa pelas ferrovias. Na década de 1950, o país decidiu priorizar as estradas. Hoje, a maior parte da produção agrícola é transportada por caminhões. Escoar todos esses produtos por trens poderia diminuir pela metade o valor do frete. A retomada da malha ferroviária seria boa para as finanças, para a infraestrutura e para o meio ambiente. Antiga estação de Mairinque, interior de São Paulo. Ao longo da ferrovia esquecida, locomotivas e vagões que viraram sucata. Durante mais de 100 anos, esses trilhos ligavam a região ao Porto de Santos, o maior da América Latina. Desde o fim do século passado, pararam de funcionar. Essa imagem simboliza o abandono histórico do sistema ferroviário brasileiro. Durante décadas, o país priorizou a construção de rodovias em vez de trilhos. E essa política pública traz consequências até hoje. O gargalo no transporte de trens faz com que as mercadorias brasileiras sejam menos competitivas. A questão estrutural é essencial para a competição, particularmente em um mundo onde você tem uma competição muito intensa. Nos anos 1950, o presidente Juscelino Kubitschek escolheu a construção de estradas como o pilar do projeto de desenvolvimento do Brasil. Ferrovias foram deixadas de lado. A força da indústria automobilística, o lobby da indústria automobilística, associado também a importantes características do transporte rodoviário, fizeram com que a malha ferroviária não só não crescesse, como encolheu ao longo dos anos. O país tinha 35 mil quilômetros de trilhos em 1949. Agora tem apenas 30 mil. Se a gente comparar com outros países, Estados Unidos tem 250 mil quilômetros de trilhos. China, 165 mil quilômetros. Índia, 68 mil. E Canadá, quase 50 mil quilômetros. Hoje, os trens transportam menos de 20% de toda a carga no Brasil, 100% dos minérios e metade dos grãos. O preço médio de transporte de grãos no Porto de Santos, por ferrovia, ele é 3 vezes menor do que por caminhão. Na média, a gente faz uma conta de grandes números, né? O transporte ferroviário ele pode economizar até 50% no custo do frete. Na estação de Eldorado, na Grande Belo Horizonte, o maquinista manobra o trem, que em breve vai seguir carregado para o complexo portuário de Vitória, no Espírito Santo. Fácil, né? Não.
Mas com o ensinamento certinho, todo mundo pega. Cada vagão desses tem capacidade para transportar 3 vezes o que carrega um caminhão. Se a gente imaginar que os trens aqui têm cerca de 80 vagões, isso significa que assim que ele sai na ferrovia, são 240 caminhões a menos em rodovias. Esse é um tipo de transporte que é muito mais barato, muito mais seguro e muito mais ecológico. E por isso a demanda é tão grande. Aqui a gente recebe tanto produtos de agronegócio e fertilizantes, né? Então tem soja, tem milho, farelo. A gente também tem a parte aqui de produtos siderúrgicos e mineração, tem minério. Para cada quilômetro de ferrovia é preciso um investimento de até 30 milhões de reais. Só a locomotiva custa 20 milhões de reais e cada vagão 1 milhão de reais. Como demora muito para uma ferrovia ficar pronta, o investimento público é tímido. O Ministério dos Transportes diz que executa um plano nacional para ampliar e modernizar a malha. O objetivo também é atrair capital privado. Nós precisamos de recursos. O Brasil só com suas próprias pernas vai caminhar de uma forma muito mais lenta. Se o objetivo é competir no mercado internacional, o custo de transporte por aqui precisa diminuir. E um dos caminhos que o Brasil pode percorrer é pelas estradas de ferro. A gente tem um transporte mais barato, mais seguro e ambientalmente mais sustentável, né? Então isso a gente precisa investir no nosso país. Um caminho ainda a ser percorrido, né, Cris? Muito importante as ferrovias. Bom, uma mulher foi morta enquanto comemorava o aniversário em um bar em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Ela foi atacada por um homem que participava da festa e estava armado com uma faca. Para a Arielle, não existe cenário pior. Perder a irmã gêmea no dia do aniversário das duas. Ninguém pode calcular a dor que eu estou sentindo, né? Uma pessoa alegre, né? Querida por todos, por todo mundo, trabalhadora, honesta, guerreira. A mãe está inconformada. Ainda ontem ela tocando música lá no quintal e dançando, tão contente, tão feliz, sem imaginar que o pior estava para acontecer. Ariana Rodrigues comemorava o aniversário de 37 anos nesta sexta-feira, quando foi atacada. A relação entre ela e o agressor ainda não está clara. O que se sabe é que os dois discutiram na festa. Ele falou uma bobagem, uma simples bobagem que ele falou, entendeu? E eu perguntei para ela, falei, você ofendeu ele? Você falou alguma coisa para ele estar falando esses tipos de bobagem? Daí ela pegou e falou para mim, não, eu não falei nada. O crime aconteceu entre esses dois bares. O criminoso fugiu. Ariana vivia um dia feliz. Além de comemorar o aniversário, também celebrava a conquista de um novo emprego que ela tinha começado na última quarta-feira. Agora, engrossa uma estatística que não para de crescer ano após ano no Brasil. O crime de feminicídio entrou para o Código Penal em 2015 e atingiu o maior patamar da história 10 anos depois. Foram 1.470 casos em 2025. Uma média de 4 mulheres assassinadas por dia. O coração tá faltando um pedaço, viu? Que nunca mais vai ser completado. A pessoa sair de casa para ir encontrar alguns amigos e aí quando chega lá encontra uma pessoa que parece que saiu com vontade de tirar a vida dos outros, né? Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Um encontro com uma das principais personagens da descoberta da rede de pedofilia, comandada pelo piloto Sérgio Antônio Lopes. A senhora percebeu que se tratava de um esquema que envolvia muitas crianças. Muitas crianças, exatamente. Ali eu vi que era pedofilia. Seu R, você até com mandado de prisão, tá? A investigação completa e o depoimento revelador da mulher que fez a primeira denúncia à polícia. Qual a idade da sua filha? Agora ela está com 14. Quem era a professora que morreu depois de uma aula de natação? Segundo a polícia, ela veio nadando até aqui e levantou para respirar. Nesse momento, ela pode ter sido intoxicada pelos gases que saíam do balde. Eu pedi para eles contratarem um profissional para fazer a manipulação dos produtos. E o senhor teve algum tipo de resposta dos donos da academia? Não tive.
O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade a depoimentos de suspeitos e testemunhas do inquérito que investiga a morte de Orelha, o cão comunitário da Praia Brava, em Florianópolis. A polícia tem informações. Se você mentir, ela vai saber. Eles estão cruzando de vamos, a gente precisa descobrir quem é. Eles falam pela primeira vez sobre a morte do cão que gerou indignação e revolta em todo o Brasil. Eu não posso acusar que foi eles. E eu digo pra senhora, se eu tivesse visto aí bater no cachorro, eu diria que era eles. É depois do Acerte ou Cai, às 6 horas e, claro, a gente espera você. O ECA Digital começa a valer no mês que vem. Essa é uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente online. Para lá de necessário, né? O objetivo é aumentar a segurança e a responsabilidade das plataformas. Ravi ainda não usa redes sociais, mas já faz parte do mundo digital. Vídeos e jogos online estão liberados, mas com uma condição. Se eu for jogar, eu vou ter que ficar com a minha mãe. Renata acompanha de perto o que o filho vê na tela. Às vezes, num conteúdo de criança, passa propaganda, às vezes, de jogo de azar, que não cabe a eles. E, de repente, foge do nosso controle. Para proteger crianças e adolescentes dos perigos escondidos na internet, começa a valer no mês que vem um conjunto de normas que atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. O chamado ECA Digital estabelece regras mais rígidas para proteger crianças e adolescentes de abusos, exploração e conteúdos perigosos, inclusive os gerados por inteligência artificial. No ambiente virtual, o controle sobre o que os menores acessam deixa de ser responsabilidade exclusiva da família e passa a ser também das empresas. Uma das principais mudanças é a verificação obrigatória de idade, com vinculação a um responsável legal para quem tem até 16 anos. As plataformas não poderão usar dados para manipular emoções ou estimular consumo excessivo. O ECA Digital muito em linha com o que a nossa Constituição traz, que é criança e adolescente é prioridade absoluta e é responsabilidade compartilhada das famílias, do Estado e da sociedade como um todo, que envolve empresas. Vão ser obrigadas a ter representante no Brasil para receber notificações de autoridades competentes, vão ter que fazer relatórios de transparência. As empresas passam a ter um dever de proteção e de prevenção. Elas têm que garantir que os produtos e serviços digitais que estão disponíveis para a população são seguros para crianças e adolescentes, caso possam ser acessados por esse público. A preocupação com a segurança digital de crianças e adolescentes também tem aumentado em outros países. Na França, o parlamento aprovou a proibição do acesso de menores de 15 anos às redes sociais. A previsão é que a medida entre em vigor até setembro. A Austrália já tinha tomado medida semelhante no final do ano passado. Aqui no Brasil, com o ECA Digital, a Renata vai ficar mais tranquila, com um controle maior sobre as plataformas. A internet tem de tudo e a gente não vê quem está do outro lado. E Portugal é o mais novo país a limitar o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais. Até os 13 anos, eles estão proibidos de ter contas e, a partir dos 16, só uma com autorização dos pais. As gigantes da tecnologia serão obrigadas a instalar mecanismos de controle para certificar a idade do usuário, mas com um sistema de verificação digital e não apenas com uma pergunta. O consentimento do adulto também deve ser validado. Ainda haverá outras restrições. Fica proibido criar imagens e vídeos falsos e serão vetados o uso de notificações à noite e a rolagem da tela terá um limite. A nova legislação surgiu com o impacto das redes sociais na saúde mental e no desenvolvimento de crianças e adolescentes. A fiscalização será de responsabilidade da Autoridade Nacional de Comunicações. Em caso de descumprimento da lei, as plataformas terão que pagar multas de até 12 milhões de reais. A lei entra em vigor 90 dias depois de publicada no Diário da República. Nas ruas, portugueses de diferentes gerações aprovaram a medida. Acho que é uma proteção para os pais e para eles, principalmente para eles. Fizeram bem, porque as crianças estão expostas a muitos perigos nas redes sociais.
A Austrália foi pioneira na restrição das redes sociais a menores de 16 anos. Na Europa, a tendência avança. França, Dinamarca e Itália já aprovaram projetos parecidos. Outros países do continente discutem medidas semelhantes. O secretário de Estado americano discursou hoje na Conferência de Segurança na Alemanha e tentou acalmar os aliados europeus sobre os planos dos Estados Unidos. Mas Marco Rubio avisou que a Casa Branca quer mudanças na OTAN. Em um momento de desconfiança sobre o futuro da aliança militar do Ocidente, o secretário de Estado americano adotou um tom de unidade na Conferência de Munique. Marco Rubio afirmou que Washington não pretende se afastar da Europa. Nós pertencemos um ao outro. Queremos uma Europa forte, afirmou. O secretário americano também cobrou mais responsabilidade dos europeus na própria defesa. Mas o discurso deste ano marcou uma mudança de tom nas relações entre os Estados Unidos e a Europa. No ano passado, o vice-presidente J.D. Vance fez duras críticas ao bloco e exigiu que o continente reforce a própria segurança para não contar com apenas a proteção e o financiamento dos Estados Unidos. Hoje, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu um reforço sem precedentes da defesa do continente e afirmou que a defesa mútua não é uma tarefa opcional para a União Europeia. É uma obrigação prevista no próprio tratado. O Reino Unido reafirmou o papel na defesa da Europa com o anúncio de que vai enviar ainda este ano um grupo de ataque aeronaval para o Atlântico Norte. A missão inclui operações conjuntas com os Estados Unidos, o Canadá e outros aliados da OTAN para garantir a segurança das rotas marítimas. O primeiro-ministro Keir Starmer declarou que a Europa não pode se acomodar e defendeu uma reaproximação britânica com a União Europeia para que os países do continente consigam se defender sozinhos. A guerra na Ucrânia também foi pauta dos debates. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a tecnologia militar avança mais rápido do que a diplomacia e que o apoio dos aliados é vital para conter a Rússia. Países europeus afirmam que o opositor ao presidente russo Vladimir Putin, Alexei Navalny, ele foi envenenado com uma toxina de rã. Ele morreu na prisão há 2 anos. Segundo o comunicado divulgado em Londres, o resultado foi obtido a partir de amostras recolhidas do corpo de Alexei Navalny. As análises identificaram a presença de epibatidina, uma toxina letal encontrada em rãs da América do Sul. A ministra das Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, afirmou que somente a Rússia teria a oportunidade, o motivo e os meios para envenenar o principal líder da oposição ao presidente Vladimir Putin. A declaração sobre o envenenamento foi assinada também por França, Alemanha, Suécia e Holanda. O governo russo nega qualquer tipo de envolvimento com a morte de Navalny e afirmou que as acusações são uma farsa do Ocidente. Navalny, conhecido por denunciar a corrupção no país, morreu na prisão em 16 de fevereiro de 2024. Bom, e na Venezuela, ativistas começaram hoje uma greve de fome para pedir a libertação de presos políticos. A greve começou depois que terminou o prazo dado pelo governo para a libertação de todos os presos políticos. O presidente da Assembleia Nacional garantiu que todos sairiam da prisão até 13 de fevereiro. Hoje, Jorge Rodrigues anunciou que mais 17 presos políticos foram soltos. A liberação acontece em meio a negociações de uma lei de anistia geral, que vai determinar a libertação imediata de todos. Mas a aprovação da medida foi adiada para a semana que vem. Segundo a ONG Foro Penal, mais de 430 pessoas estão em liberdade condicional. Outras 640 continuam presas. Na França, uma tempestade provocou uma das piores enchentes dos últimos 10 anos. O rio Garona transbordou e isolou dezenas de cidades. Equipes de resgate ainda trabalham na retirada de moradores das áreas mais afetadas. O governo francês manteve o alerta vermelho para as próximas horas. O nível da água ainda sobe em pelo menos 12 regiões. Já na Polônia, a região norte do país foi completamente alterada pelo frio neste sábado.
As temperaturas negativas deixaram a costa e os portos cobertos de neve. A paisagem acabou virando atração. Mesmo com frio extremo, muita gente foi até a praia para caminhar, praticar esportes e, claro, curtir o frio. 3 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente no quilômetro 42 do Rodoanel, na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, o carro parou na pista e foi atingido pela carreta que não conseguiu desviar. O motorista da carreta não se feriu. Um outro acidente entre carro e moto interditou por 1 hora uma das principais pontes que liga Florianópolis a Santa Catarina. O motoqueiro teve parada cardíaca, foi socorrido de helicóptero e levado ao hospital. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. No primeiro dia da Operação Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal flagrou motoristas a mais de 140 km por hora na BR-060 em Goiás. Em todo o país, mais de 17 mil veículos foram multados por excesso de velocidade. A fiscalização segue durante o feriado para tentar reduzir os acidentes. Agora um exemplo de resiliência e de adaptação. Em Belo Horizonte, uma cachorrinha resgatada de um acidente reaprendeu a andar somente com as patas traseiras. Batizada de Valentina, Cris. Hoje, ela vive cercada de amor, cuidados e, claro, o aconchego de uma casa nova. Alegre, brincalhona e cheia de energia, mesmo com apenas 2 patas. Quem vê a Valentina assim, nem imagina que a cachorrinha foi encontrada ferida depois de ter sido atropelada por um trem. Quando eu vi, eu falei, não, segura aí que eu vou lá em casa pegar o carro e vou levá-la para o veterinário. Esse animal está sentindo muita dor. Valentina já passou por 2 cirurgias e agora enfrenta um processo de reabilitação. A história da vira-latinha mobilizou muitas pessoas, entre elas a Júlia. Foi muito triste e difícil. Fiquei com muita dor dela. Mas, vendo ela bem assim, eu fico muito feliz. E então, por esse motivo, eu quis conhecê-la. Eu acho que ela é muito especial. Na contramão dos casos recentes de abandono e maus tratos no Brasil, Valentina é um exemplo de sobrevivência. Resgatada nos trilhos de uma ferrovia, a cachorrinha desafia a gravidade ao se equilibrar e caminhar apenas com as patas traseiras, recuperando a independência a cada passo. A cachorrinha convive bem com outros pets da família, um gato e 2 cachorros. O loirinho também sofreu amputação de uma das patinhas. Móveis como este sofá tiveram a altura adaptada para facilitar a vida da nova moradora. Desde o primeiro momento ela lutou muito, então ela é uma inspiração de verdade e de força para a gente. Bom, de volta com o esporte, Duda Gonçalves está de volta aqui para falar com a gente. Amanhã é dia de jogão na tela da Record, no R7 e também no Record Plus. O Corinthians visita, na verdade, o São Bernardo de olho nas quartas de final. Duda, agora explique para a gente como é que está a tabela antes dessa última rodada da fase, de classificação do campeonato. Ainda faltam 4 vagas para a próxima fase e mais um clube que será rebaixado. O torcedor vai ficar com um olho no jogo e o outro na calculadora. Na última rodada da primeira fase do Paulistão, alguns times irão cumprir tabela. Novo Horizontino, Palmeiras, Bragantino e Portuguesa. Os 4 já estão classificados para as quartas de final. Mas do Corinthians até o Veloclube, todos têm a ganhar ou a perder. Primavera, Noroeste e Veloclube entram em campo para fugir do rebaixamento. Tem que somar 3 pontos para garantir a permanência na primeira divisão. E tem a matemática para Mirassol e São Bernardo. Se a conta for bem feita, com vitória e combinação de resultados, um deles pode até entrar na zona de classificação. Mas a derrota pode levar à reprovação. Quem pode se classificar é o Capivariano, que pega o Botafogo em Ribeirão Preto. Mas o Santos, que vem logo atrás na tabela, também está de olho na vaga. O Peixe tem uma leve vantagem porque joga contra o Veloclube, na Vila. Mas tem que torcer por um tropeço de quem já está entre os 8 primeiros.
inclusive contra o Corinthians, quinto colocado, que também não está garantido no mata-mata. O atual campeão paulista vai enfrentar o São Bernardo. Se ganhar, está dentro. Mas se empatar ou perder, haja conta para o torcedor fazer. Acredito que o Corinthians vai ganhar o jogo no final de semana e vai dar tudo certo, nós vamos passar de fase. Jogar em São Bernardo não é fácil, mas eu acho que o Corinthians ainda tem possibilidades de fazer o resultado e classificar para a gente ter uma segunda fase do Campeonato Paulista aí, com todos os grandes, inclusive o Santos. No fim das contas, é isso. A cada gol, muda tudo. Vai ser torcida de um lado e calculadora no outro. São Bernardo e Corinthians é o jogão de amanhã, às 8 da noite, na tela da Record, do R7 e do Record Plus. Os estaduais estão entrando na reta final. Vamos aos gols deste sábado, começando pelo Campeonato Paranaense. Operário e Coritiba fizeram o primeiro jogo da semifinal. O atacante Pedro Rocha fez o primeiro e o segundo gol do Coxa. Gabriel Bosquilha diminuiu de pênalti para os donos da casa. E Gabriel Feliciano garantiu o empate. Final 2-2. Pelas quartas de final do Campeonato Goiano, o Goiás goleou o craque. Lucas Rodrigues fez o primeiro. De pênalti, Anselmo Ramon ampliou. O terceiro foi um golaço de Jean Carlos. Anselmo Ramon fez o quarto. João Veras descontou para o craque. Placar final 4-1 e o Goiás classificado para as semifinais da competição. Pelo Campeonato Sergipano, Rodriguinho fez o gol da vitória do Lagarto sobre o Sergipe. Placar final 1-0. As duas equipes estão classificadas para a próxima fase do torneio. Pelo Campeonato Acreano, em Rio Branco, no estádio Tonicão, o Humaitá venceu o Galvez com gol de André Lima, 1-0. Pelo Campeonato Amapaense, o Oratório recebeu o Trem e venceu por 3-0. Lembrando que amanhã tem jogão na Record, R7 e Record Plus, São Bernardo e Corinthians pelo Paulistão. A transmissão começa às 8 da noite. Eu fico por aqui. Cris, Alessandro. Valeu, Duda. Obrigado, Duda. Bom, as reportagens desta edição você pode assistir no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. E logo depois tem Super Tela com o filme Os Mercenários 3. Não perca. Boa noite, ótimo domingo para você. Ótima noite, até a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.